Qual que é a sensação de você estar no meu talk, sendo que você já teve ali na primeira plataforma aqui de São Paulo, era pequenininha ali, e a gente fez uma live estrondosa. Qual que é a sensação, cara? A gente que é amigo. Eu te acompanho desde quando você chegou em São Paulo, né? Antes disso não, mas você chegou em São Paulo. E na verdade quem te conheceu primeiro foi meu filho Davi. E um dia o Davi, pai, você precisa conhecer esse cara, você precisa conhecer esse cara. E eu tinha um pouco de preconceito, né? E aí teve um método IP, e ele me mostrou, era online, alguma coisa assim, e ele mostrou, pai, olha esse cara. E na hora você estava fazendo uma dinâmica, negócio do jardim, sei lá o quê, fecha o olho e tal. E aí eu disse, rapaz, isso é mudança de mentalidade, isso aí é profundo. E comecei a ver, e fiquei curioso, aí você falou de um livro, eu fui pesquisar o livro, fui ler o livro, vários códigos, e comecei a te acompanhar e comecei a ver. Então foi o Davi que me apresentou. E logo na sequência o Davi falou para você me chamou online, alguma coisa assim, lá na hora, e depois você me chamou para ir no teu escritório, que era num centro empresarial, não era a plataforma de hoje. Era menos de 500 metros quadrados. Era, exatamente, num andar e tal. E eu fui lá, e eu já fiquei impressionado com a tua postura. Você já tinha postura de milionário, de bilionário. Você já era diferente, diferenciado, mas você tinha um negócio, Pablo, que era querer ajudar as pessoas. Você não estava ali só para ganhar dinheiro, sabe? Não me pareceu isso em nenhum momento. E você sabe que a gente quando conversa, a gente conversa de projetos, né, de negócios. Sempre foi assim, você nunca falou de ocasião nem de pessoas, você sempre falou de projetos, de oportunidades. E aquilo conectou comigo na hora. O Kepler, para quem não sabe, todas as vezes que eu lembro dele, eu lembro de um cara tranquilo, mas vem uma palavra por trás, que eu acho que ele é o professor disso hoje no Brasil, que é a palavra equity, que no português escreve-se equity. Eu tive numa mentoria com o Carlos Wizard e com o Flávio Augusto, ouvi disso e fiquei uns 5 dias com eles, mas quem eu aprendi mesmo na aula foi com o Kepler. O Kepler é o cara que mais estimula o brasileiro nisso, que mais ensina, mais investe em sonho de empresários que têm startup. Então, eu quero começar fazendo pergunta sobre isso. Aonde você aprendeu sobre equity e o que você pode ensinar para as pessoas que nunca ouviram falar sobre equity? Bom, queria eu que tivesse naquela época treinamentos ou essa palavra sendo popularizada. Antes de falar de equity ou equity, existe uma palavra forte que é smart money. Sim. Que é o smart money, que foi um dos primeiros livros que eu desenvolvi. Esse livro, pra você ter ideia, tem mais de 11 milhões de downloads. Uau. Olha que loucura, né? Um livro com 11 milhões de downloads. Esse, na verdade, é o meu orgulho. As pessoas me dizem, você gosta de ser chamado como? Escritor e investidor. É o que eu gosto de ser chamado. Então, o Smart Money, ele trouxe ao mercado aquela sensação de, uau, o que uma startup precisa fazer para captar investimento? O que uma empresa precisa fazer para captar investimento? E uma das coisas que tem que fazer é pensar em equity. Então, o equity nada mais é do que a mentalidade do empresário por trás do negócio dele. Quanto vale a sua empresa? Se eu perguntar quanto é que vale a sua empresa, poucos sabem dizer quanto vale a empresa. A maioria acha que a empresa vale o tanto que fatura. Só que fatura. Então, é para pagar boleto, ou para faturar, ou para gerar marketing, vendas, e não é só isso. Toda empresa tem um valor. E esse valor tem um valor no sentido de usar isso para fazer dinheiro, usar isso para ter um poder maior em relação à sua empresa. Então, o equity, na verdade, quando a gente traz essa informação para o mercado, a gente está ajudando o pequeno negócio também. Porque o pequeno negócio pode comprar o grande. Como? Eu preciso de dinheiro? Não, o dinheiro é o que o empresário pensa. O empresário pensa assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não faço por tal coisa, sempre um não na frente. Quando ele passa a imaginar o equity, ele deixa de ganhar dinheiro, dá uma tacada e compra um Chevette. Ele pega aquele dinheiro, começa a reinvestir no negócio dele e aumenta o valor percebido. Então, com esse valor, 100%, quanto é que você tem da sua empresa? R$1 milhão? Mas esse dinheiro não é líquido. Não estou falando de liquidez, estou falando de valor. Então, eu posso, com R$1 milhão, ter 10% de uma empresa que vale 10 milhões. Então, eu posso ser sócio 10% de uma empresa que vale 10 milhões. Eu posso comprar, eu posso entrar de sócio, eu posso usar esse ativo, digamos assim, que é o equity, para fazer muitas coisas. Então, essa imagem da popularização dessa palavra, não tinha como estudar isso.
Eu digo, então eu vou fazer na prática, vou mostrar como faz e vou ajudar as pessoas. O único cara que falava sobre isso quando eu comecei, não nem falava, ele usava, era o Flávio Augusto. Então eu e o Flávio, a gente tem uma conexão muito grande, justamente por conta do equity, que é a mesma pegada, a mesma forma de lidar com as coisas. Ele um pouco mais focado em dividendos, focado em ganhos mensais, e eu muito mais focado no valuation futuro, no longo prazo. Valuation, vamos apertando a legenda aí para a galera. Valuation é o quê? Fala para a galera. Valuation é o valor da sua empresa. Se você não sabe calcular quanto vale a sua empresa, tem vários sites gratuitos, tem um que eu posso dar o nome. Pode, eu sei que você tem uma calculadora, pode passar. Uma calculadora gratuita, valuation.sme.com.br. sme.com.br. Valuation, em português. Por que isso? Você pega os dados, lá vai pedir, você vai descobrir o tanto de faturamento, a sua margem de lucro, tá? Coloca lá na régua dele, na fórmula. A fórmula vai trazer para você, seu negócio pode valer entre tanto até tanto. Saber isso vai fazer com que você modifique sua cabeça. Eu posso assegurar algo para vocês. Jamais no nosso ecossistema teria se tornado multibilionário se eu não tivesse aprendido isso com esses caras. Jamais. Eu iria aplicar todo o meu esforço de forma errada. O esforço em conectar a geração de valor é o negócio mais absurdo do mundo. Uma cabeça tradicional não tem como atingir essa escala de bilhão, não entra. Isso funcionava no passado, no mundo tradicional, para pouquíssimas pessoas. Hoje é praticamente inviável você conseguir fazer um negócio desse. Então a geração de valor, ela mudou minha cabeça. Por quê? Quando eu ouvi essas expressões, eu saí de uma mentoria só com bilionários em 2020 em Orlando. Foi ali que nunca mais eu fui o mesmo. O que eu fiz? Eu liguei, foi a minha primeira reação. Liguei para um amigo meu que tinha uma empresa de treinamento e falei, põe o preço da sua empresa que eu quero comprar. Boa. E aí aquilo foi tão interessante que aquilo me deu um gelo na barriga. Eu fiquei no telefone pensando, será que ele vai falar quanto? E ali eu comecei uma onda de comprar empresa. Não vou falar qual. Aqui atrás tem um camarim, que é um trailer meu. E a gente estava ali, ele estava vendo eu jantando, que eu tenho que jantar com ele. Foi o que eu falei quando eu saí do carro. Ele já desceu do carro falando, eu quero comprar essa empresa sua. As conversas ali atrás é essa. Eu quero comprar essa empresa. Sabe o que aconteceu? Passou 15 segundos, eu perguntei uma coisa para ele e falei, eu quero comprar essa sua. Ou seja, não é comprar de trocar as empresas, é dos dois participarem, um no negócio do outro. Por quê? Porque vê futuro no negócio. É porque ele dentro do meu negócio vai levar do ponto A para o ponto B. Eu dentro do negócio dele posso levar para o ponto A para o ponto B. Então isso assim, valor, menos de um minuto, um pedindo para entrar na empresa do outro, primeiro foi ele. Ele não, falou... o Marco Paulo ainda disse assim, não, mas lá na frente, né? Eu falei, não, por quê? Porque o valuation hoje é um, lá na frente vai ser outro, então precisa entrar agora. Ele, como é amigo... Para amigo tem isso, tá? O network é bom por causa disso. Ele dá muita consultoria gratuita para nós. E o que ele precisa também, a gente não cobra, não tem uma cobrança. Quantas você me deu também? Sim. Quantas então vezes? A gente se ajuda mutuamente. Só que aí, na hora que terminou o jantar, ele vira e fala, me coloca nesse negócio, eu quero entrar, eu quero comprar uma parte. O Marcos Paulo Veaco, que aprendeu também com o Kepler, falou, vamos esperar mais um pouco. Por que esperar mais um pouco? Porque... aquilo que vale 100 milhões, 200 milhões, espera mais um pouquinho, vale 700. Eu demorei a entrar no negócio dele. Quando eu determinei que eu entraria numa data, estava 240 milhões. Quando eu bati o pé e falei, agora eu vou entrar, Kepler, então. Tem uma rodada de negócio registrada, fulano entrou, não sei o que, é 700 milhões agora. Vocês não brincam com esse assunto é violentíssimo. Fala todo mundo assim, ó, equity. Esse assunto é violento. E acredite, isso é para você. Isso não é só para o cara grande. Pode receber, isso é para você. Você fizer isso, você está na dianteira de muita gente que não pensa sobre isso. E quando você pensar sobre isso, sua mentalidade vai mudar. E se você mudar sua mentalidade, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você tem um poder na mão, que é o valor do seu negócio. Ah, João, mas minha empresa é pequena, é uma farmácia. Qual o problema? Ela é pequena na sua cabeça, não é pequena. Ah, João, não tenho dinheiro. Você não tem um bom plano, irmão. Se você tiver um bom plano, você vai conseguir dinheiro, alguém para investir com você, pô. É isso. Muito bom. Kepler, teve alguma vez que você pensou em desistir? Desistir
Do quê? Nessa caminhada aí do empreendedorismo, às vezes vezes. golpe, alguém te deu um tombo, um negócio quebrou. Ô, Pablo, você foi um dos caras que me ensinou a não ficar remoendo o passado. Quando o cara te engana ou acontece alguma coisa, a gente tem a mania de dizer a culpa é de não sei quem, porque eu não consegui isso porque meu tio não me deu, ou porque não sei o quê, porque eu não tenho herança, qualquer coisa. Sempre é o outro, nunca é a gente. Então você é um dos caras que me ajudou nessa virada. Assim, cara, o problema sou eu, a responsabilidade é minha. Então, hoje, eu não me arrependo de nada do que eu não fiz. Do que eu fiz, na verdade. Eu me arrependo do que eu não fiz. Eu deveria ter feito muito mais coisas. Fala aí que você tinha que ter feito e acabou não fazendo. Tem vários negócios que eu não entrei por falta... O negócio explodiu. Um caso que todo mundo conhece, que assim, muita gente conhece, que eu gosto de falar, é o do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, em 2013, me pediu investimento. E eu disse não. Ei, investe em mim. Em 2013, como é que eu investi? Mas o que você quer precisar? Não, eu preciso de dinheiro. Para quê? Para pagar a agiota. Aí como é que eu ia? O que você faz? Eu canto, conto piada. Eu digo, eu não fazia. Ele não era ninguém. Não era assim, estava começando na vida. Se falar em Teresina. E eu não investi nele. E o cara explodiu. Sabe o que ele falou para mim? Você vai se arrepender. Você vai ver o que vai acontecer. Aí em 2018, alguém me mandou uma foto que ele tirou. Alguém mandou uma foto e disse assim, sabe quem é esse cara? Eu falei, não. Esse cara aqui. Ele na porta do avião dele, assim, perdeu o Playboy, @João Kepler. Essa é brava. Aí depois a gente virou sócio na Nonstop, né? Depois a gente entrou, tá junto, paguei um valuation muito mais caro. Entendeu o que é valuation? Se eu tivesse entrado naquela época, o valuation era pequeno, o valor dele. Depois eu tive que pagar um valor muito maior. No começo da pessoa ali, na carreira, às vezes se ele arrumasse 50 mil, era 50% do negócio. O cara está começando. Agora pergunta quanto que é 50% hoje de um cara que tudo que põe a mão vira ouro. Esse é o problema. Então, só que ele não sabia pedir, né? Ele não sabia chamar a minha atenção. Porque o problema do empreendedor não é que, de novo, não é que falta dinheiro. Você não sabe nem falar do seu negócio. E falar do seu negócio não é que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico. Falar do seu negócio é qual o problema que você resolve. Sabe o problema tal? Resolva assim, que tal? Vem falar comigo. Vamos junto nessa. Tem que ter humildade. Muito bom. Conta para nós, essa aqui é muito boa. Conta para nós uma empresa que você pôs assim, pouco dinheiro e tirou milhões. Olha, eu tenho 110 vezes eu vendi empresa. 110 vezes? 110 vezes houve o exit. Então tem números, esses números são públicos. Se você puder, toda palavra que você falar, principalmente em inglês ou desse contexto, exit, você puder... saída. Isso. É assim, 110 vezes eu entrei em 110 oportunidades eu entrei numa empresa com valor pequeno e saí com valor maior. Ou seja, o valor que eu coloquei multiplicou. Não, vocês estão entendendo. Por que eu falo que ele é o maior investidor do Brasil? Ele está falando que fez mais de 100 saídas de investimento. O que é isso? Ele aportou o dinheiro, ajudou a acelerar a empresa e ele conseguiu vender essas empresas num valor muitas vezes maior do que o que ele colocou. Traz uma, por exemplo, que você colocou uma grana pequena e vendeu por milhões. Nós vendemos uma empresa de roupa usada, chama Repassa, vendemos para a loja Renner. Quando eu entrei, ela valia 1,5 milhão. Saímos mais de 100 milhões. Você entende o que é equity ou não? Vamos repetir, que às vezes não saiu. Ó, eu e o Thiago Nigro... 1,5 milhão. E na hora da saída vendeu por mais de 100 milhões. Vendeu para um grande grupo. Ou seja, você calcula o tempo que ele ficou aí. 5 anos. 5 anos. E pouco. Ele ficou 4 anos. Aonde que 1 milhão vira 100 milhões em 4 anos? Ou seja... A gestão, a eficiência, pegou aquele negócio, acelerou aquele negócio e dinheiro no caixa. E quando eu conheci, não era nada. Era praticamente um portalzinho bem pequeno. Eu e o Thiago Nigro entramos numa empresa de consolidador de carteira de investimento. Chama Kinvo. E era pequena. E aí o Thiago, com a audiência dele, começou a trazer usuários. Depois 3 anos depois, vendemos para o BTG. Uau! Por muito mais do que a gente entrou. Então, assim, tem vários casos iguais a esse que eu podia narrar aqui para você, mas esse caso do Thiago Nigro foi bem emblemático para a gente, porque deu uma grande comunicação e divulgação disso que aconteceu. Mas tem muitos casos. E me conta um caso, assim, não precisa falar o nome da empresa e nem da pessoa, mas que foi frustrante. Tem uma investidora lá nos Estados Unidos, no Palo Alto, lá na Califórnia, que chama Mant. Já ouviu falar nela? Mant? Mant. Eu tomei um café da manhã com ela, ela, o Marcos Paulo e o Christian Barbosa.
Ela investiu no começo do Facebook, do Snapchat. Ela saiu antes? Ela é braba. Ela saiu? Saiu e não para de pôr dinheiro. Ela sozinha deve ter algo em torno de 2 bi de dólar. Em equity? Não, ela sacou esse dinheiro e reinvestiu. Não, então ela tem equity. Não, em equity é 30, 40. Não, então ela reinvestiu 2 isso, ela reinvestiu esses 2 bi. Sim. Ela sacou isso e colocou, agora a gente não sabe medir hoje, eu não sei, eu não perguntei isso. Então, mas eu te falo isso, por que eu falo isso? Porque o dinheiro que a gente recebeu dessas empresas que a gente vendeu, a gente reinvestiu também. É claro. Para ele multiplicar. Porque o empresário tradicional, o que é que ele faz? Já saca e já compra um Chevette. Hilux ou Land Rover. Aí vai fazer uma viagem. Chácara. Compra uma chácara. Depois é fazenda. Exato. Então, o que acontece? Ele perde a oportunidade de investir no próximo negócio que vai fazer muito mais dinheiro para ele. Então, quando as pessoas me falam assim, como é que você tem sorte? Não, cara, eu só reinvisto. Eu só reinvisto e as oportunidades aparecem. E a gente tomou uma decisão, Pablo, lá atrás, eu já vou te contar essa história, a gente tomou a decisão de investir em negócio no começo. Tem empresário, tem bilionário que é bilionário por uma empresa. Faz IPO, fica uma empresa. Eu decidi criar um ecossistema. Eu decidi criar vários negócios pequenos. Esses negócios pequenos que as pessoas lá atrás, em 2015, diziam assim, é loucura. Para que você está perdendo tempo com esse negócio pequeno? Eu digo, não, esse negócio pequeno vão ficar grande. Hoje, eu bato no peito e digo, eles estavam errados e eu estava certo. Mas mais do que isso, o que foi que a gente fez? A gente ajudou o mercado, ajudou o desenvolvimento econômico do país, porque foi mais sonho, mais renda, mais trabalho, mais desenvolvimento econômico, pô. A gente ajudou o pequeno negócio. E o pequeno, sabe o que acontece quando ele cresce? Ele fica grato, Pablo. Ele fica grato, porque você ajudou quando ele mais precisa. E era pouco dinheiro, às vezes 100, 200, 300, 400 mil. Ao invés de pegar 10 milhões e dar para uma empresa, peguei 10 milhões e dei para 20, para 4, para 30. E às vezes, muito bom. Essa é uma decisão. Sim. Uma decisão. Então, o que a moça lá, a Amante, fez foi exatamente isso. Ela reinvestiu e o equity dela é bem maior. Não, e ela é braba. A senhorinha que você olha e fala assim, não tem nada na vida. E é uma das maiores investidoras do Vale do Silício. E ela estava me contando que eu fiquei indo atrás dos fracassos. Né? Eu falo, o que foi o pior investimento que você já fez? Ela me contou. Eu vou contar depois que você me falar o seu. Tá. Qual foi o pior que você colocou grana, que seja pouco ou muito, mas o cara falou uma coisa, você entrou no storytelling dele, ele foi lá e destruiu tudo, inclusive o seu dinheiro. Não precisa falar. Não, eu vou falar. Tem vários. Eu nem... Veja bem. Tem essa parte também, então tem coisa dando errado. Tem a parte ruim, tá? Tem a parte ruim, mas a parte ruim não é tão ruim assim. Vou te explicar. 50% das empresas morrem com 2, 3 anos, as pequenas empresas no Brasil. Isso é IBGE, Sebrae. Nossa, só morreu 7%. Uau. Ou seja, a gente cuida das empresas. Mas parte do nosso prejuízo, uma delas, tem alguns casos, mas uma delas foi uma empresa que pegou o dinheiro, era um negócio sensacional de aluguel era, ao invés de você ficar no hotel a diária, você ficava pelas horas. Você me falou. Pois é. E esse rapaz pegou o dinheiro e fez outra coisa. E não tocou o projeto. Eu lembro de você me contar que estava pondo grana nesse. E aí nós perdemos o dinheiro e não foi pouco. Então, e o negócio acabou. O negócio acabou. Então, o que daqui a tudo você tem que tirar uma lição, né, Pablo? Então, eu tirei a lição de assim, nunca mais eu vou dar dinheiro de uma vez só. Eu vou dar dinheiro por estágio, por momento. Vou ajudar o cara no momento que ele está precisando. E não dar o dinheiro de uma vez só. E aí, aprendemos e conseguimos corrigir. Outra vez, o empreendedor virou palestrante. E largou a empresa. Não, ganha mais dinheiro dando palestra do que a empresa. Paciência. Então, assim, também corrigimos. Assim, a gente tem que entender que nós somos os líderes da empresa. Mas a empresa tem que ser maior que o líder. A empresa tem que ser maior que o líder, porque quando você for fazer equity, vender, o cara vai dizer, sem ele não roda. Por isso que eu deixei de ser CEO da empresa. Porque eu, como CEO da empresa, eu estava sendo a cara da empresa. Isso é ruim para o projeto futuro, entende? Então, para o bem da empresa, você tem que desapegar. Corta para essa câmera aqui que eu tenho que dar um recado junto com o Kepler para todos os 21 milhões de empreendedores do Brasil. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é o presidente da República que atrapalha seu negócio como você imagina. Não são os funcionários. Mas a pessoa que mais atrapalha uma empresa é o próprio dono. Se você, como dono, não tem visão, você vai ser uma pessoa que vai atrapalhar o negócio com picuinha. E uma das coisas que estão sendo faladas aqui, que às vezes você não entendeu, é que esse cara virou CVO do grupo dele, eu virei CVO do meu grupo,
E depois que fizemos isso, nós vivemos mais em paz, mais desfrute e as empresas crescem muito mais. Bingo! Exato. Ou seja, você já é dono, se contenta com isso. Agora... É dono e era CEO, né? Sim. Você largou o cargo. Você larga esse cargo, treina alguém que é mais capaz que você, que gosta de bucha mais do que você, exato, e você precisa de experiência. Kepler estava me chamando agora para ir num evento em Nova York. Agora, antes de entrar no palco, ele falou, essa data você tem? Vamos comigo nesse evento em Nova York. E eu fiquei pensando, vou ter que largar isso, esse evento faz mais sentido. O que acontece? Quando você é CEO, você não pode ficar indo ter experiência em lugar nenhum. Você não pode sentar em lugar nenhum para aprender. Você tem que ficar lá se matando. E às vezes você fica olhando trem de folha de ponto, que é picuinha, que não vai fazer você enriquecer, vai fazer você passar raiva e querer encher o saco dos outros. Exato. Fica olhando conversinha. Mas se você é um CVO, o que você vai fazer? Todo ano, nessa data, ele acabou de me falar, tem esse evento em Nova York, eu estou lá batendo, eu estou lá sempre nesse evento. Bora comigo? Ou seja, se fosse o CEO... não estava nem convidando e nem podendo ser convidado. É difícil o CEO largar uma companhia para fazer isso. Porque o CEO está no operacional. E muitas vezes o empresário não sai do operacional. Ele acha que esse negócio anda com ele. Claro que tem a fase, né, Não, Kepler? tem a fase. Depois você tem que subir para o tático e para o estratégico. Só que muitas vezes, aí vem a fase. Você não pode ir direto para o estratégico e deixar o operacional, senão a empresa para. Não pode, porque nem é igual largar um bebê sem mamadeira. Exatamente. Então, agora, a história de você sair de CEO para CVO, Visionary Officer, CVO é visão do negócio. Então, para você ir para a visão, você vai para o estratégico. Então, alguém está fazendo o operacional, o tático, e você está no estratégico. No conselho, está dando direcionamento para a empresa, e o direcionamento é muito importante. E o time está tocando o negócio. E a gente tem mais tempo para trazer mais divisas e mais equity para a empresa. Kepler, você que me conhece aí, a gente tem uma proximidade muito boa, amizade muito boa. Quando você viu aquela enxurrada de memes que fizeram comigo no começo do ano, o que você pensou no seu coração? Na hora eu pensei, cara, ele planejou. Você é muito estratégico, né? Você é eu converso muito com algumas pessoas do mercado. Eu não tô no mundo digital, você sabe disso. Eu não tenho uma presença digital muito efetiva. Eu só estou no digital apenas mostrando muito do meu trabalho, que é investir, né? E escrever livros. Mas você é assim, se não for o mais inteligente, é um dos mais. Então, você realmente, tudo que você faz na vida é planejado, é estruturado, é pensado. Você é um cara que você é muito antifrágil. Muito antifrágil. Então, quando alguém te dá uma porrada de lá vem, ele vai voltar muito mais forte, muito maior. Né, muito maior. Porque você tem essa veia, né, de antifragilidade muito grande. Então, foi a primeira coisa que eu disse assim, cara, vai fazer uma guinada incrível. Quando você saiu da política, voltou para o teu business, eu digo, uau, que bom. Porque o teu business era importante, o teu ecossistema, o equity do teu grupo. Então, putz, era isso que... É porque eu sou dessa área do empresarial, então eu queria muito que você voltasse, porque o Brasil precisa de um cara como você. Precisa do exemplo. Veja, eu não estou falando só em relação à mentalidade do Pablo, eu estou falando em relação às empresas que ele toca. Em relação a tudo que ele representa como empresário no ecossistema. Então, isso dá exemplo, as pessoas te modelam. Eu estava em Nova York semana passada, uma mulher disse assim para mim, uma moça que estava num treinamento que eu faço lá de empresários, ajudando os empresários brasileiros nos Estados Unidos, ela disse assim, essa semana eu sou aluna do Pablo, eu não sei que treinamento. Ela falou, essa semana o case era você. Aí eu olhei para ela, o case? Eu? Como assim? Não, eles estão te modelando lá, eu acho que vocês usam isso, né? Eu falei, caramba, cara, como eu fiquei feliz. Porque você está ensinando as pessoas, o empresário tradicional, a entender como pensa um outro empresário. É a mentoria, o pior ano da sua vida. Ela dura um ano inteiro e uma vez por semana a gente modela as melhores mentes que eu conheço. Caramba. Que eu já vi falar. E é até um código que eu passo para todo mundo que está assistindo. Para de modelar só o Kepler. Para de modelar só o Marçal. Modele todo mundo que tem o que você precisa para alcançar seu próximo nível. Isso. É o seu próximo nível, né? Não é ser fã de alguém. O cara que é fã de alguém, ele tem problema. Ele não vai passar aquela pessoa. Você tem que aprender com todos que
carregam aquilo que você precisa, ou seja, sua próxima fase está ali dentro do Kepler, então vamos ter que escavar o Kepler. E aí a gente estava te modelando justamente essa parada de equity, né, do que você faz de melhor. Eu fiquei muito feliz, sabe o que eu disse a ela? Eu disse, olha, só presta atenção numa coisa, o sucesso é de cada um, e ele é relativo. Não quero o meu sucesso, quero o seu sucesso.